Você me fez de guapeba à toa. Próspero, é melhor separar enquanto há tempo. E um burrinho? Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 13, está começando mais uma edição do Central Cine Brasil. Edição muito especial, já que temos aqui um convidado in loco. Eu sou o Lucas Borges, aqui comigo Paulo Silva Júnior. Depois do filho, temos o pai aqui conosco, não é isso, Paulo? Primeiro caso de família, né? Sim. Vindo ao nosso programa. Um prazer, deixo para você apresentar e só reforçar para todo mundo aí assinar nosso feed. Joga aí no seu celular, Central Cine Brasil, que toda quinta-noite cai um novo papo com alguém do cinema nacional. Muito boa noite, Paulo Morelli, nosso convidado que vem para falar de Malas Artes e o Duelo com a Morte, filme em cartaz nos cinemas nacionais. Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço o convite. Delícia estar aqui. Muito bom. E temos mesa cheia para falar com o Paulo. Temos Bruno Dias. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Bruno Graziano. E mais um Roda Viva aqui. E Murilo Costa. Boa noite. Com o convidado ao vivo é sempre mais gostoso. Paulo. Sem dúvida. Sempre mais agradável. A quem devo a honra da primeira pergunta? Pô, eu posso começar então? Vai lá então. Não sei se você devia honra a mim, mas eu vou começar para abrir os trabalhos mesmo, Paulo, entender o caminho entre a sua ideia, o seu apreço por essa história, o momento em que você começou a pensar em produzir algo em torno desse personagem clássico e folclórico da cultura brasileira, e o momento que o filme vira o que virou, o Malas Artes do Duelo com a Morte. Conta um pouco pra gente desse trânsito entre aquela ideia que você teve há muito tempo e o momento em que você e toda a sua equipe e toda a produtora, né, vocês sacaram que podia virar o que virou, com efeitos, com todo o trabalho que vocês acabaram fazendo pra virar o Malas Artes do Duelo com a Morte. Valeu. Bom, começou há muito tempo, há décadas atrás. Nos anos 80, eu tinha uma produtora independente, chamava Olhar Eletrônico. Amigos faziam juntos matéria de vídeo que passava na TV Gazeta. A gente começou assim. E naquele momento eu já queria fazer ficção. Meu sonho sempre foi fazer ficção, fazer longa-metragem e tal. E fui atrás de temas brasileiros e comecei a procurar história do folclore. Aí fui ler Câmara Cascudo, que é um cara que faz um resgate da tradição oral brasileira, né, do que é contado no campo e no universo do interior do Brasil. E encontrei o personagem do Pedro Malas Artes, me apaixonei, achei ele extremamente brasileiro, porque ele é um enganador, é um cara que dá golpe, ele é esperto, ele dá, né, virada em todo mundo, mas ele tem um bom coração, ele não é um canalha. Pelo menos nessa versão, né? Tem algumas histórias dele que ele é bem sacana, mas no fundo, ele é um cara que tem uma ética, tem uma linha que ele não passa, ele não atravessa. E isso me fascinou, eu fiquei com vontade de fazer uma história com esse personagem. E naquela época, lá nos anos 80 ainda, eu continuei pesquisando folclore, não só brasileiro, folclore mundial, e encontrei histórias da morte. E numa das histórias da morte que eu li uma história que eu achei muito engraçada, que a morte era enganada por um sujeito muito esperto, que girava a cama e fazia toda uma peripécia lá, que eu falei, opa, deixa eu juntar esse esperto brasileiro com esse cara que deu uma enganada na morte, e aí nasceu esse conto original lá dos anos 80, que era uma coisa curta naquela época, era um projeto de meia hora de TV, com várias histórias do folclore, outra do Boto, outra, enfim, Violeiro do Diabo, tinha alguns roteiros daquela época. Não rolou naquela época, nos anos 80, não tinha essas leis de incentivo que tem hoje em dia e tal. E foi passando o tempo. Corta, 30 anos depois, em 2014, depois de muito vai e vem, muita história que aconteceu, a gente falou assim, ok, então esse vai ser o próximo filme do AO2, vamos pôr toda a energia aqui, fazer ele acontecer. E fomos atrás e aconteceu. E foi um momento muito bom para a história, porque a tecnologia tinha evoluído pra caramba. Aquilo que naquela época, nos anos 80, velas, toda a história das velas, né? Cada vela é uma vida. Isso ia ter que ser uma coisa cenográfica, onde as velas ficavam de fato em banquinhos, em prateleiras e tal. E hoje em dia, com a tecnologia, deu para viajar muito na coisa da imagem, da fantasia, esse universo fantástico que o filme tem. E fora que foi muito bom esperar esse tempo todo, porque eu pude
conhecer e esperar nascer o Jesuíta Barbosa, que virou um Malas Artes, no meu entender, perfeito, assim, né? Nasceu para fazer esse papel. Ainda sobre a construção da história, você acrescentou ao enredo a história das moiras, das parcas, né? Que é uma mitologia grega, grego-romana. Como veio, de onde veio essa inspiração? E o que o filme tem também da obra do Mazzaropi, filme de 60, né? As aventuras do Pedro Malas Artes. O Mazzaropi foi uma inspiração, assim. Eu vi o filme dele faz muito tempo, achei muito legal. Sempre gostei muito de ver Mazzaropi. Quando eu era criança, eu ia no cinema ver Mazzaropi e tal. E ele foi nas mesmas fontes, né? Ele foi atrás das mesmas histórias. Algumas histórias se repetem no filme dele, do Malas Artes, e agora no Malas Artes que eu fiz também tem a história do chapéu e tal. E a questão das parcas, na verdade, foi quando eu saí de um filme de meia hora, de um roteiro de meia hora nos anos 80, e nos anos 90 eu transformei em longa-metragem. Eu fui atrás de mais material. Não bastava só aquele conto original que eu tinha feito lá nos anos 80. E aí eu trouxe como temática fundamental para estruturar um roteiro maior a questão da liberdade. E aí a liberdade nesse universo mais místico e tal se contrapôs ao destino. Então é um filme sobre o livre-arbítrio versus o destino. E o destino aí puxou as parcas, as moiras da mitologia grega que controlam o destino humano e tal. Uhum. E aí também entra o Cândido do Voltaire, que é aquele personagem do Zé Candinho, que também é determinista, que também acha que está tudo escrito nessa vida e não adianta você querer construir o seu caminho, que o seu caminho está escrito. Sim. Tudo isso para lidar com a questão da liberdade. E também a liberdade, aí eu tive que jogar ela para o mundo caipira também. Aí o Malas Artes, no mundo caipira, tem um cara que quer escravizar ele fisicamente e tem a namorada que ele é apaixonado, mas que quer prender ele num casamento e tal. Então, são questões que lidam com a liberdade, né? A liberdade enquanto tema central da história. Bruno Graziano? Paulo, eu gostei do teu filme, porque teu filme é um filme caipira e iluminista. Brasileiro, sul-americano. E eu fui assistir ontem numa sessão no Shopping Itaquera, metrô Itaquera, bem longe onde eu moro aqui na Zona Oeste. Por que Itaquera? Porque, infelizmente, as sessões já estavam ruindo e pouquíssimos lugares, pouquíssimos parques. Mas foi uma experiência boa porque me lembrou a infância de quando eu tinha uma certa distância para chegar em alguma sala de cinema e ver algum filme dos Trapalhões. Que no caso eu só consegui ver os últimos, né? Não consegui ver os primeiros, eu já vi na televisão. Mas o seu filme me lembrou muito os filmes dos Trapalhões. Essa felicidade caipira, dos diálogos inventivos, do humor sincero. Achei muito competente a representação do interior. Achei o tom correto entre o realismo e o cinematográfico ali. Não foge muito, não é muito plástico, mas também não é mambembe. E agora, a grande questão do filme, acho que vai ser muito falada, é o mundo inventado digitalmente, o mundo posterior. Porque aí eu já na minha crítica adulta, já achei demais, comparado, inclusive, à beleza dos filmes dos Trapalhões, que era um pouco... Tinha um quê de trapas ali mesmo, né? De grotesco, de simples. Agora, essa decisão, essa vontade de fazer o filme com maior quantidade de efeitos visuais da história do cinema brasileiro, ela vem um pouco de uma vaidade, de uma vontade de mostrar que a gente pode fazer como cinematografia de terceiro mundo, que a gente pode fazer o que está sendo feito aí, ou vem mais um pouco de jogar pro olhar da criançada que já nasce com essa vontade, com esse costume do digital? Acho que as duas coisas meio que juntas, né? A ideia era lidar com esse mundo mágico, com o que existe de tecnologia hoje em dia. Então a gente tem pessoas no Brasil com competência para fazer com qualidade pau a pau com o internacional, apesar do orçamento ser 2%, sei lá, do orçamento deles. Mas o talento das pessoas que fazem isso no Brasil é muito grande. E isso foi muito sedutor, isso foi um dos motivos de tentar fazer a coisa com a qualidade
de ser crível, né? Se você acreditar que aquilo está acontecendo e não ir por esse outro lado, que também é muito simpático, né? De fazer uma coisa meio mambembe, meio mal feita, assim, meio trash, assim, que seria divertido também fazer, mas esse desafio de entrar no mundo mágico e a gente acreditar nele foi uma coisa que foi um catalisador, assim, a equipe inteira ficou com vontade de ir por esse caminho, e esse foi um desafio que eles quiseram vencer, superar e entregar, né? E também eu acho que as crianças têm essa vontade desse olhar do contemporâneo, né? Como que são os efeitos, né? Então talvez pudesse ter ser muito atraente para um cara mais adulto, essa coisa mais mambembe, mas para uma criança eu acho que seria mais sedutor se fosse de fato mágico. E a ideia era criar essa comunicação. Um filme que tem que ser exibido nas escolas, né? Tem que ser exibido nas escolas, mas aí que tá. O que aconteceu é que o filme ele pegou 12 anos de censura. Que coisa, e aí deu uma quebrada nas pernas. E pegou 12 anos acho que porque tem 3 tiros, né? Que coisa. E sai sangue. Aí pronto, quando a gente ficou sabendo na semana antes da estreia, ele pegou 12 anos. O que eu faço? Aí, no Dia dos Pais, toda a campanha é: leve seu pai para o cinema, ou leve seu filho para o cinema. Só que era 12 anos. Que adianta, né? Aquele aí, entre os 7 e os 10 ali, que seria um público potente do filme, né? Era pra eles o filme. Murilo? Até ia fazer uma pergunta, mas essa informação me pegou um pouco de surpresa. Eu não tinha nem reparado na censura 12 anos, né? E a gente tinha visto um ranking hoje mesmo de bilheterias nacionais, e o segundo filme é um filme infantil com mais de 1 milhão de público, que é o DPA, não lembro agora o nome completo. Detetive do Prédio Azul. Então a gente né? vê que deve ter prejudicado bastante, né? Porque é um público muito amplo. Mas minha pergunta, ela originalmente é em outro sentido. E Paulo, como que é pra você? A gente viu aqui você falando sobre um projeto aí de muitos anos, todo esse embasamento na história, o roteiro que você trabalhou, trouxe referências, e de repente quase que o que mais falado do filme é o efeito, assim. O grande mote na imprensa, em todo lugar, as pessoas comentam dos efeitos visuais, da parte estética. Isso te incomoda um pouco? Você já esperava? Já era um desafio que você quis encarar? E como é também isso transformar o seu filme, seu projeto autoral, meio que numa coisa da produtora, uma coisa da vitrine da produtora, para escancarar para o mundo, mostrar o trabalho da O2? Boa pergunta mesmo, porque não era para ser isso, não foi feito para ser o filme com o maior número de efeitos. A gente foi percebendo isso conforme ia fazendo, falando, nossa, ele vai ficar um filme realmente, e ninguém fez isso intencionalmente para conseguir esse ranking, entendeu? Foram 2 milhões só em efeitos visuais e 9 milhões o orçamento total do filme, é isso? Não, é um pouco mais, tipo 9,5 orçamento total, desses 9,5 tem 1,5 no orçamento para efeitos especiais, e a O2 investiu mais uns 2,5, 3. Eles criaram um departamento, né? Tem um departamento de pós-produção grande lá, mas a gente alocou umas 30 pessoas trabalhando por um longo tempo lá, para dar conta disso. Enfim, para mim é meio uma das questões menos importantes e menos significativas da história. Eu gosto muito mais de falar sobre o filme, sobre esse lado caipira dele, essa coisa do resgate do caipira, do interior, dessa pureza, dessa ingenuidade, um esperto ingênuo, um esperto com caráter. Esse tipo de coisa que me interessa mais. Ou discutir destino e livre-arbítrio, que a gente constrói o nosso destino, a gente vai fazendo a nossa vida conforme vai andando. Esse tipo de questão é que me interessa falar e me interessou, né, quando eu fui fazer o filme. E aí, mas de repente a imprensa só olhou para os efeitos especiais, só falou disso. Aí a gente não tem controle sobre o que a imprensa fala. Enfim. E também não dava para eu negar o fato de ser isso. Mas eu falo isso como uma informação acessória e não a principal. Então fala um pouco mais desse principal, que estava bom a explicação, Paulo. Que tipo de caipira você mostrou no filme? Caipira sertanejo, do Cerrado, caipira paulistano? É uma mistura de São Paulo e Minas, assim. Até a gente fez um trabalho muito legal de prosódia mesmo. A gente contratou uma moça, uma senhora especialista em treinar os atores na prosódia de vários lugares do Brasil. E aí ela mergulhou no universo mineiro e paulista, esse R puxado, porta e tal. O filme é gravado em Jaguariúna, né? Na região de Jaguariúna. Perto de Campinas, mais ou menos? É para a direita de Campinas, perto. Uhum.
Todas as regiões do interior, as cenas de interior são umas 4 ou 5 fazendas naquela região. E isso eu acho uma delícia, esse mundo caipira, adoro esse mundo rural. Tanto que a gente convidou o Gabriel Sater, filho do Almir Sater, para participar de uma cena e tocou uma música dele, né? Tudo para se aproximar desse mundo rural mesmo, que eu acho fascinante. E aí, ao mesmo tempo, a história em si, esse tal conto original, puxava o mundo fantástico. Então, era ir para o caipira, mas ele não podia ser totalmente realista, porque senão o contraste com o mundo fantástico ia ser grande demais. Então, a gente tinha que procurar locações e lugares que pudessem estar um pouquinho acima do tom realista, para poder criar esse diálogo com o mundo fantástico no mundo caipira, né? O mundo caipira ser ligeiramente acima da realidade. Isso é tudo, enfim, parte do processo assim, que me motivou a fazer, que me deixou feliz de fazer e ter o filme pronto. Bruno Dias. Oi, Paulo. Prazer. Eu queria saber um pouco também da sua colaboração com um belo trabalho com o Adrian Terrido. E realmente como o filme teve uma certa inversão de produção, com a pós-produção começando muito antes, acho que talvez você pode falar um pouco melhor sobre isso, se o Adrian também estava próximo disso também, para fazer as cenas, e quando que ele entrou no projeto, ou somente o quanto um fotógrafo pode ajudar nessas cenas de efeitos especiais também? Uma pergunta bem interessante mesmo. Na verdade, o Ricardo Bardal é o responsável pelos efeitos especiais, e ele entrou no filme depois do Tegido. Mas o Bardal participou de todas as filmagens onde haveria algum tipo de efeito especial. Mas as filmagens todas eram à luz do Tegido, tudo, né? Enfim, a direção de fotografia do Tegido. Mas já combinando como poderia ser com a pós-produção. Principalmente no mundo mágico, que eram 2 cenários bem grandes, um onde tem a morte, onde ficam as parcas e tal. Tinha um terceiro cenário que é aquela base do penhasco, onde tem uma escadaria que eles começam a subir, tem algumas cenas ali. Eram 3 grandes cenários onde se passavam todas as cenas desse mundo mágico, já combinando fotografia com pós-produção. Por exemplo, existe uma luz azulada em todo esse mundo mágico. Então o Tegido ele colocou caixas de luz no teto, todas azuladas, e isso dá um feel light azul em todas aquelas cenas. Já foi combinado porque todo mundo mágico seria mais azulado. Mas na verdade ninguém naquele momento, isso aí foi em 2015 que a gente filmou, faz mais de 2 anos. Ninguém sabia exatamente como ia ser esse mundo fantástico. Essa é a verdade. Vocês não tinham pré-visualização ainda de storyboard? A storyboard tinha, mas o storyboard era eu desenhando com um cara de storyboard para ver a linguagem cinematográfica, né? Coisa que é excelente fazer, e na hora de filmar você joga tudo fora. Isso é verdade. Você olha para aquilo, dá uma olhadinha no dia e fala, bom, então vamos inventar agora como é que vai filmar essa cena. Mas é muito importante você ter pensado antes do que ter que inventar todo dia de novo no set, né? Às vezes você se baseia naquela decupagem criada meses antes, mas o momento de filmar é de muita invenção, né? de linguagem. Mas a gente não sabia exatamente como poderiam ser essas velas, esses comportamentos, essas montanhas. Isso foi crescendo ao longo desses 2 anos. E aí, nesse momento, aí o Tegido, o processo dele foi se afastando. Aí o Bardal e sua equipe vão desenhando esses cenários 3D, vão dando forma àquilo. As montanhas, as pedras, as árvores, tudo foi criado. É um trabalho longuíssimo mesmo. E no final, tudo volta para a marcação de luz, onde você mistura o mundo caipira, você mistura as cenas com live action, no fundo chroma key, já trabalhado, e as outras cenas são full CG, onde não teve nada, não teve câmera aberta, e tem várias, não lembro qual é o número, quase 50 cenas full CG. Que os personagens são dublês, bonecos, eles estão voando, principalmente. Que estão voando, mas não todos. Alguns voos a gente pendurou os atores e tal. E aí você cria uma unidade fotográfica para aquilo tudo.
junto com o colorista, com o cara da O2 chama Foquinha, que é sensacional, ele vai equalizando esses mundos tão diferentes, né? Você vai para um mundo caipira com a luz do sol batendo, depois você vai para um estúdio com uma luz azulada, depois você vai para um full CG, e aquilo tudo tem que fazer parte da mesma natureza, né? Aí é um trabalho de equalização das luzes, onde o Tegido volta e ajuda a equalizar todas as luzes, entendeu? Uma curiosidade é que Adriano Tegido é o fotógrafo do Zoom, filme do Pedro Morelli. Isso. Ou seja, fotografou 2 gerações da mesma família, também é fotógrafo do Palhaço, Frontal Dourado, Gonzaga de Pai para Filho, Elisa, é um grande fotógrafo brasileiro. Um dos grandes fotógrafos brasileiros mesmo. Eu vou trazer outro tema, saindo um pouco da questão do filme em si. Paulo, a gente está aqui no programa 69 e a esmagadora maioria dos filmes, principalmente os independentes, eles trazem uma carga política muito forte, né? No sentido de, ainda bem, né? Das minorias, de personagens que estão em questões muito atreladas ao momento do nosso país e tal. E por uma coincidência ou não, o programa de hoje, o da semana passada, o filme da minha vida, do Celton, saem disso, né? São 2 filmes que interrompem um pouco uma sequência que a gente vinha de filmes com uma carga temática, uma militância muito forte por trás ali de seus personagens, sua realização. Eu queria que você falasse um pouco, assim, refletisse sobre onde você coloca o seu filme num contexto, né, no contexto do cinema brasileiro atual mesmo, se você vê correspondências, né, com o que estão fazendo por aí, e de certa forma qual que é a motivação, se as pessoas estão falando tanto num momento político complicado, de transição, de muita intolerância e coisas do tipo, da gente ter filmes como o seu, como o do Celton, que vêm para outro lugar, né, que não estão necessariamente a fim de entrar numa questão pontual de um momento do país, por exemplo. Eu acho bem colocado mesmo, porque nesse sentido ele é bem diferente, mas tem pontos de ligação, porque no fundo o Malas Artes, acho que ele tem uma brasilidade que é essa mistura de ser um esperto, que dá golpes, mas tem ética, mas não cruza a linha, que eu acho que dialoga com o contemporâneo, pelo oposto, né? Eu acho que hoje em dia eu sinto no contemporâneo, não só no mundo político, que aí eu já tenho descrença total do que acontece ali, não dá para acreditar mais em nenhuma pessoa ali tem ética, ou se tiver é uma exceção tão rara que só confirma os que não têm. Mas não só, eu sinto na nossa sociedade, a coisa está dando uma escorregada na ética, os limites, as pessoas estão ficando intolerantes. Os limites estão sendo passados, os limites éticos estão sendo ultrapassados com muita facilidade e sem vergonha, sem olhar para trás para pedir desculpa. Acho que as pessoas cruzam a linha ética hoje em dia. E eu acho que o Malas Artes ele traz o oposto disso. Eu diria que essa é a conexão dele, do filme, com o contemporâneo. É uma questão... não diria que é periférica, mas não é a questão central do filme, claro que não. Mas eu acho que nesse sentido dialoga com esse mundo contemporâneo de refletir a sociedade e refletir o mundo que nós estamos vivendo, né? Eu acho que essa é onde o filme se encaixa perante o contemporâneo. Mas acho que ele é um filme, ele é uma fábula. Ele é uma fábula sobre o brasileiro, sobre o destino, sobre a liberdade. Nesse sentido, ele não é tão localizado no dia a dia, ele não está no noticiário do jornal, né? Mas é possível imaginar que talvez está se abrindo um caminho para um novo nicho do cinema brasileiro, a parte dessas comédias de grande apelo comercial, dos filmes mais realistas, independentes, filmes de um nicho que exploram mais a fantasia mesmo, como o filme da minha vida, Até o Menino e o Mundo, por exemplo? Pode ser. Não penso, inclusive, que os meus próximos filmes vão ter ligação com isso. Eu tenho gostado de fazer filmes muito diferentes uns dos outros. Agora, eu espero que isso estimule pessoas a fazerem outros filmes para criança, para gente mais jovem, do mundo da fantasia, enfim. Eu acho que
que é um campo rico e necessário se dialogar, principalmente se for para falar de ética para as crianças, né? Eu acho que espero que isso estimule outros cineastas a fazer filmes nesse sentido. Mas o meu próximo não terá efeitos especiais. Queremos saber mais daqui a pouco. Falando no seu próximo, Paulo, uma pergunta aí que estava na cabeça, que é na sua filmografia, de longa-metragem, vamos focar, que é o Viva Voz, o Cidade dos Homens, o Entre Nós e agora o Malas Artes e o Duelo contra a Morte. São títulos de gêneros distintos, tem aí uma comédia, tem um drama de relacionamentos, tem um drama de ação e agora um filme de realidade fantástica. E é uma filmografia relevante, como todos sabemos. Alguns gostam mais de outros filmes, outros não, mas é uma filmografia relevante, porém sem humanidade temática, vamos dizer assim. Para onde você vai agora, relacionado ao que você já fez? Enfim, por que você faz cinema? Afinal de contas. Afinal de contas. Eu acho que eu gosto de contar histórias filmando. Acho que eu nem sou tão bom de contar histórias. Se for contar um caso aqui, não é a minha habilidade, não é a habilidade verbal. Eu gosto de contar histórias e criar narrativas no mundo visual. Sei lá, acho que a vida vai levando para um caminho, levando para outro, e você vai realizando coisas. Tem mais um filme que o primeiro de todos, que foi pouquíssimo visto, eu fui o diretor convidado, chama O Preço da Paz. É um filme curitibano. É um filme, mais uma diversidade. É um filme... Seria o gênero dele, filme curitibano? Não. É por isso que ele não é tão visto. Mas é um drama histórico. É uma história real de um personagem de 1890 e pouco no Paraná. Preço da Paz. O Preço da Paz. Tem disponível em algum... Eu estou falando com o produtor e tal, para a gente colocar, quando acabar um contrato que ele tem lá, que eu não lembro com que empresa, para colocar no iTunes, enfim, nos VODs aí. Aí ele vai ser possível de assistir, mas hoje em dia eu tenho uma cópia para te emprestar. Te dar de presente. Está na clandestinidade. Está na clandestinidade. Mas essa pergunta é meio inquietante mesmo, porque eu não tenho esse plano de carreira, entendeu? Eu vou me afeiçoando a histórias e ficando com vontade de contar ela. E a diversidade me atrai também. Ter feito um filme que se passa na favela do Rio foi uma experiência completamente diferente do que eu poderia imaginar. Não poderia ter planejado fazer aquilo. A vida foi me levando, o Fernando fez Cidade de Deus, aí a O2 começou a fazer Cidade dos Homens, a série, eu entrei nesse processo. E quando eu fui ver, eu estava entendendo de favelas do Rio de Janeiro. Eu nunca tinha entrado numa favela no Rio de Janeiro, enfim. E fui entendendo. Eu gostei muito de mergulhar no universo que eu não conheço e pesquisar e entender o que é de fato relevante lá dentro. Então, do Cidade dos Homens apareceu a questão da paternidade. E isso organizou todo aquele longa e vários episódios da série e tal. Aí o Entre Nós já foi uma coisa afetiva com o meu filho, que a gente fez co-direção do filme, então foi uma história que nós desenvolvemos juntos, né? O Malas Artes é uma história que eu já tinha plantado há 30 anos atrás, então não tenho um planejamento, eu tenho vontades difusas e eu vou indo atrás delas. É isso. E só uma observação que... Sem querer agradar, mas Cidade dos Homens a gente já falou aqui algumas vezes, sempre muito elogiado. Pra mim, comparado com Cidade de Deus, é o Garrincha do Pelé. Assim. Pelé é o Pelé. Mas, os dois estão atrás de você, inclusive. Aí, o Garrincha e o Pelé ali numa foto. Sensacional. Pô, grande elogio, fico muito feliz. Quem é o Garrincha e quem é o Pelé? Não, o Pelé é o Cidade de Deus. Pelé é o Cidade de Deus. Mais notório. Mas o Garrincha é o Garrincha também, entendeu? Acabou, é difícil dizer qual é melhor até. Acho que até pegando um pouco essa pergunta, esse tema, o tempo entre os projetos no Brasil contribui, né, para essa mudança de tema. Você fica tanto tempo em um filme, demora tanto para sair, que quando vai sair você quer outra coisa, né, uma novidade, uma coisa diferente. Você meio que desencana um pouco
nicho, né? Então eu queria abordar um pouco essa questão dos momentos e do tempo de maturação dos projetos no Brasil, né? Você, a parte de ser um roteiro já antigo, você entra num filme principalmente com muita pós e fica anos e anos trabalhando ali. E uma coisa, esse filme escancara até pros leigos, né? Porque tem o Elandro Hassum ainda gordo. Então, não tem mostra que demorou, né? Todo mundo percebe que o filme ficou um pouco antigo. E como que é durante esse trabalho você manter uma unidade ali dramática da sua ideia inicial e ao mesmo tempo ficar aberto a novas ideias? Como que é essa questão da passagem do tempo durante um projeto? Isso é uma verdade muito grande na cinematografia dos diretores brasileiros, né? Que está mudando. Com a lei da TV a cabo, isso está injetando um novo dinheiro e, portanto, a possibilidade de fazer não só cinema, a lei da TV a cabo e o fundo setorial, né? Essas novas maneiras de financiar cinema e produção audiovisual para TV ou para VOD, ou para o que está acontecendo, que não para de mudar. E isso está permitindo com que o ritmo se acelere. Então tem muitos diretores brasileiros que levaram 10 anos entre um filme e outro, ou casos até mais radicais, de 15 ou 20 anos entre um filme e outro. E aí eu acho bastante desesperador mesmo, porque é muito tempo para você fazer um filme. E isso pode mudar, porque, por exemplo, quando a gente foi fazer Feliz para Sempre, foi em 14, foi um projeto que a Globo ofereceu para o Fernando em, sei lá, abril, e a gente estava filmando em novembro, né? É outra velocidade, é uma velocidade que acontece na TV, mas não acontece no cinema. O que me atrai muito, hoje em dia, muitos diretores estão olhando seriamente para as possibilidades de fazer séries para TV, ou para Netflix, ou para Globo, ou para HBO, para quem for, porque o ritmo é muito mais intenso, mais acelerado, e você consegue produzir mais coisas. Eu tenho vontade de produzir mais produtos, né? Para mim, tanto faz se é filme ou série de TV. Para mim, acho que o que interessa é a história e a maneira como você conta aquela história. Até aproveitando um pouco o gancho do Murilo, Paulo, você tem mais de 30 anos de carreira, desde a época da Olhar Eletrônico, então você pegou várias etapas do cinema brasileiro, desde a época do fim do cinema brasileiro, do Embrafilme, e depois a época da retomada, que foi tão valorizada, depois o boom do Cidade de Deus, junto com a 2, você vendo isso de dentro. Como que você vê essa evolução não só do mercado, mas do costume do brasileiro de ir ao cinema, e como está hoje, você acha, o cinema brasileiro como um todo, assim, em termos mais, assim, do mercado em relação ao público? Eu acho que está indo por uma coisa muito diferente, que eu sinto é que quem tem ido no cinema mesmo e dá o grosso da bilheteria são os adolescentes. Acho que o cinema, basicamente, hoje em dia é cinema de shopping, tem poucos cinemas de rua, uma coisa que nos anos 80 era o contrário, você tinha cinema de rua, e nos anos 80, 90 e tal, você ia no cinema para ver os filmes adultos. O que eu tenho conversado com amigos e pessoas é que as pessoas que gostam de ver cinema mais adulto, drama, acabam vendo isso no Netflix ou em outros canais desses de VOD, onde você escolhe a hora de ver, ou tem gente que baixa, eu sou contra baixar, mas tem gente que baixa e vê o cinema adulto. E os jovens vão no cinema, e aí explode o super-herói, que é a mitologia contemporânea, né? A tal mitologia grega. Sim. Das parcas, hoje em dia virou Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Homem de Ferro e todos esses aí. E quem consome isso são jovens, sei lá, de 12 a 20 anos. Mas agora também você puxando de volta para o Malas Artes, é interessante isso, porque realmente o Malas Artes é uma tentativa de buscar esses herói brasileiro. E Diga. Não, herói brasileiro, assim, ele tem um certo superpoder, junto com a morte deu pra ele, então ele tem um poder sobrenatural, então
ele tem tudo isso que realmente o público gosta. E em relação ao Malas Artes mesmo, ele ainda está muito em cartaz em cinemas de periferia. Assim, eu fui em Santa Amaro ver o filme. Sim. Nesses cinemas que todo multiplex só passa filme dublado. E isso mostra o valor do filme, que ele está resistindo nas regiões mais populares. Então isso é um bom destaque, que mostra que realmente o filme conversa com um povo mais brasileiro. Mas né? é um fracasso de público, se pensar o orçamento do filme, o lançamento fez dele. 100 e poucas mil pessoas. Era... E a O2, a sua produtora? Abaixo. Muito abaixo do que a gente esperava. Lançou algumas... Tem alguns filmes que eu sobretudo, o Trash, A Busca, o Vips, o 360 e o Xingu, últimos filmes da produtora, que são grandes filmes de tamanho, de repercussão e tudo, só que não fizeram público. E um dia me perguntaram, eu tava meio bêbado, falaram, por que os filmes da O2 não faz público? Porque os filmes da O2 não tem cheiro. Não tem cheiro. Não tem cheiro. Mas você concorda com isso ou não? Você acha que o problema é maior? Eu falo porque eu sou fã, então eu falo mal do que eu gosto, né? Tá bom. Entendeu? Sei lá, não tem cheiro, é meio não cheira e não fede, né? Mas o que eu tô tentando falar é que foi uma tentativa rápida ali, mais animada, de achar o motivo. Por quê? Por que os filmes não... Por que o Xingu não é visto por 2 milhões de pessoas? Aí é visto na Rede Globo, quando passa em horário nobre. Aí milhões e milhões vem. Então assim, acabou mesmo, acabou o cinema, não faz mais sentido ir numa tela grande, a não ser que seja para ver um IMAX, um espetáculo um pouco mais... O Malas Artes é um filme que tem um impacto diferente na sala escura, não tem como negar, né? Eu acho que ele tem que ser visto na sala escura. Ver na TV vai perder muito. Mas, sei lá, as pessoas não foram. Não foram. Eu acho que em relação com o seu herói do jovem, eu tenho a impressão que para o adolescente ele é ingênuo demais e o adolescente acha ele infantil. Ele tem uma coisa meio infantil, ele deveria funcionar muito com molecada de 7 a 12. Só que ele pegou 12, entendeu? Na hora que ele pegou 12, ele perdeu esse público-alvo prioritário dele. E o adolescente talvez tenha achado ele infantil demais. Agora dentro do VOD. Aí depois que o avião cai, você fica tentando entender as causas, né? Também. O fato é que... Não, mas é legal mas tem esperança de VOD? De conseguir reverter, ter um público amplo mesmo em locadoras virtuais? Sempre tem, eu acho. Sim, acho que ele pode funcionar na TV também, se ele for para TV aberta. Acho que ele pode funcionar muito. Mas essa coisa do cinema é uma aflição para você ou dentro da O2? Por exemplo, você falou que você tem o mesmo tesão de fazer um filme ou fazer uma série para TV, né, enquanto produto, enquanto criação, mas tem também um fetiche do cinema ali, imagino que tem, né? Isso claro. É uma aflição, você acha, de pensar... de ter essa angústia ali, de ficar esperando os números da primeira semana para ver qual é que é, ou a gente já está um pouco bem resolvido com essa questão de que o filme não vai bombar no cinema mesmo? Não dá para ficar resolvido essa questão. Não, é chato, é muito desagradável ver que não funcionou no cinema, né? E seria muito legal funcionar. A gente quer tentar ter cheiro, né? Que as pessoas queiram sentir esse cheiro e, enfim, ter essa personalidade, seja o que for o cheiro aí, que possa atrair as pessoas. Tem essa busca... O cheiro é o cheiro da panela, sabe? Quando você entra numa cozinha e fala, eu vou comer, a pessoa tem que entrar no cinema e sentir o cheiro e falar, eu vou nesse filme. É cheiro nesse sentido. Sei. Uma sedução de alguma natureza que faça você... Quando olha aquele monte de cartazes, fala, eu quero esse, né? E quem não tem solução, por que o palhaço conseguiu, meu nome não é Johnny conseguiu, sabe? Sei lá. Ou talvez seja um pouco também da crise que o Brasil está vivendo, então as pessoas estão, escolhendo menos ir ao cinema, porque a gente conseguiu com esses filmes, bilheterias do top 10, muitos filmes com mais de 1 milhão, e esse ano só tem um filme com mais de 1 milhão, acho que 2. Brasileiros, né? Esse ano está sendo um fracasso. Acho que só o... Minha mãe uma peça e esse novo infantil. 1 milhão e pouco. Mas eu também acho que talvez uma coisa do Malas Artes talvez seja uma coisa de lançamento da época. Porque veio 2 grandes filmes de circuito nacional, o Filme da Minha Vida e hoje estreou o Bingo. E um filme que próprias distribuidoras meio que tem que escolher que assim, o filme nacional ficando ali.
Então talvez seja isso. E talvez. Eu acho que o filme funciona muito bem em férias também. Mas mas concorrer com o verão americano em julho é de lascar, né? Mas o Belas Artes vai achar seu público, porque o filme é muito nostálgico e vocês falaram do VOD, a O2 junto com o SP Cine e com a Hack Lab, né? Anunciou no final do ano passado o SP VOD. Eu queria saber como anda o desenvolvimento dessa plataforma, uma plataforma de streaming para o cinema independente brasileiro, que eu acho que muitos aguardam com... né, de forma ansiosa. Tá vindo, tá na Kombi, como diria em produção de cinema, tá na Kombi, tá chegando. Vai ser muito legal, esse projeto é muito legal de poder oferecer gratuitamente para as escolas e para muita gente uma cinematografia brasileira bastante ampla. E cinéfilos em geral vão poder acessar isso pelo computador pagando o serviço também? A gente está vendo o modelo de negócio, mas talvez role um aluguel, como uma Netflix de cinema brasileiro. Muito interessante. Faltou falar um pouquinho só do elenco, né? Que é bastante afinado. Sim. E essas escolhas todas aí. A gente comentou, acho que na semana passada, né? A frase, que o mantra aí, que o papel primordial do diretor, primeiro escolheu o elenco, né? Escolher os atores. Todos os que você quis. O Jesuíta você já entregou que era questão de vida ou morte. Tinha que achar ele. E o Millen muito bem. A Isis Valverde, surpreendente, muito bem. O Júlio, como sempre. O Julinho é sensacional. É o segundo filme que eu faço com ele. No Entre Nós também, né? No Entre Nós, ele tá lá. Completamente diferente. Ele se transforma. Do tipo dele, né? Porque ele costuma fazer aquela coisa bem realista, mais próxima do intimista, até aí tá num papel de vilão, uma coisa bem cinematográfica diferente, né? E esse papel era particularmente diferente, porque tem momentos que aquela figura da morte, ela é meio dupla, né? Ela tem dois lados, ela tem um lado otimista, um outro lado pessimista, que fica brigando consigo mesmo, como se estivesse falando no espelho. E isso foi muito difícil para ele achar essa mudança de tom, porque na cena, né? Você tem que mudar de tom sem contar com a montagem, né? E ele desempenhou super bem. O Julinho é sensacional. Você deu muita... Você treinou eles muito ou você realmente falou, vou escolher os melhores aí, vou dar uma liberdade? São as duas coisas. Tem que escolher os melhores e ensaiar bastante. Tem que ter muito ensaio. Não lembro quanto, tipo 15 dias de ensaio, bastante tempo. A gente alugou um lugar, um preparador de ator que faz aquelas coisas todas de ator, deita no chão, respira, aquelas coisas todas, e aí ensaia a cena, ensaia variações da cena, ensaia o conteúdo emocional da cena, não a cena em si. É importante, tem que ensaiar, porque também o diretor vai entendendo melhor a cena. E depois do ensaio você fica com a cena na cabeça, aí você vai na locação, aí com o fotógrafo e todas as equipes, direção de arte e tal, e pega aquela cena que você ensaiou e começa a posicionar naquele lugar. Você fala, aquilo que eu já sei como vai virar, como a cena gira, como a cena acontece, posiciona aqui, daqui para cá, e você começa a montar a mise-en-scène. E na hora de filmar, muda tudo. E aproveitando um pouco isso, né? Paulo, como você se vê como diretor? Porque, pelo menos nos Estados Unidos, tem um pouco uma separação até, né? Os caras que se definem como diretores de atores, que focam naquilo e deixam a câmera mais com o fotógrafo. Tem os diretores bem estéticos, tem os caras que são mais do roteiro e no set resolvem lá meio por cima, como o Woody Allen, por exemplo. Como você se vê nesse meio todo aí? E acrescentando que o Pedro contou aqui como foi a combinação na co-direção, aí seria legal ter a sua versão também, ver se confere. Ou se ele, né, o filho falando do pai ali, tem que dar uma segurada também, né? Não entre nós. Não entre nós, né? Olha, acho que no Brasil não tem tanta especialização de coisas, então eu me sinto esse diretor que tem que jogar em todas as áreas, né? O roteiro, para mim, é uma das coisas prioritárias que eu venho estudando, o roteiro, desde a época dos anos 80, lá da Olhar Eletrônico também. Sempre achei que era um ponto falho de filmes brasileiros, olhar filme brasileiro e falar, putz, o roteiro estragou tudo. Estava tudo funcionando e o roteiro derrubou a história no final. Então, tenho me esforçado e trabalhado nesse sentido de elaborar roteiro. Fui aprendendo a dirigir atores, porque nunca vim desse mundo de teatro, nada disso. Até nos anos 80, tudo no Olhar Eletrônico. Me ofereci para o grupo do Antunes Filho para ser ator
daquelas maluquices dele lá para passar um pouco por aquela experiência, e ele fiquei lá convivendo um tempo. Enfim, fui tentando ganhar musculatura e quilometragem nessas áreas. Hoje em dia eu acho que eu sei dirigir um ator, tanto se você vê o elenco, ele está equilibrado, está todo mundo no mesmo tom, as intenções estão ali e tal. E câmera, linguagem de câmera, para mim, eu acho que é o essencial de um diretor. Eu acho que e disso eu não abro mão para o fotógrafo, entendeu? Então agora no Malas Artes, claro que é uma parceria com o Tegido, claro que eu ouço ele e a gente discute junto, mas o filme é inteiro feito em steady. E o operador de steady era um cara sensacional, era um steady meio maluco que a câmera gira, então ela pode ir para o alto ou para o chão. É um steady raro no Brasil que permite você fazer movimentos complexos de câmera. Então eu colava nele e fazia a passagem da cena olhando no monitor do steady, meio que quase, porque você não pode encostar no cara de steady, você desequilibra ele, né? Mas é meio fazendo gestos para ele no ensaio, para definir o enquadramento. E sou meio obsessivo com a estética do enquadramento, preciso, usando o 235 nos seus limites e tal. Isso é uma coisa que a gente conversou muito, eu e o Pedro, na hora de fazer o Entre Nós, porque talvez ele tenha puxado um pouco de mim e desenvolveu essa obsessão pela estética e pelo enquadramento sofisticado. E no Entre Nós ele fez muitas cenas, ele fez a câmera. Não era steady e tal, tinha steady algumas cenas, mas não tantas, e aí muitas cenas ele fez a câmera e ele é muito bom de enquadramento, ele tem esse rigor, fez curso de fotografia e tal, e caminhou muito nesse sentido do enquadramento. Então é uma coisa que a gente gostou de fazer junto, assim. A cena que eu mais gosto do Entre Nós, não sei se vocês lembram, é um jantar onde todos estão falando assuntos meio quase aleatórios. Aquele dia foi um dia curioso da maneira de filmar, porque eu tinha aqueles 3 temas. Vamos falar de política, vamos falar de sexo e vamos falar de honestidade. Acho que eram esses 3 temas, agora não lembro, já faz uns 5, 6 anos. Mas eram 3 palavras. Eu cheguei de manhã, o elenco falou, bom, hoje chegou o dia de filmar essa cena, não tem roteiro, vocês vão falar o que vocês quiserem, a gente vai gravar várias vezes e vocês falem o que vocês quiserem sobre esses 3 temas. E o Pedro, a gente fez um trilho circular em volta daquela mesa, e o Pedro ficava livremente enquadrando aquele papo que durava às vezes 15 minutos cada take. Era mais ou menos isso, entre 10 e 15 minutos cada take. Então a gente fez, sei lá, uns 3 takes sobre política, uns 3 takes sobre sexo, e aí pegava e a montagem foi livre. Aí joga tudo na mão do montador e vamos construir essa cena na montagem. E ele ficou no enquadramento, o Pedro ficou enquadrando, mais desenquadrando do que enquadrando, porque a graça lá, o combinado era, vamos desenquadrar, vamos deixar as pessoas no limite extremo do 235, esse filme não vai existir em 16:9, que é o formato contemporâneo, ele só vai funcionar no 235 para que a gente use os limites do frame mesmo. E o Malas Artes também é assim, ele só funciona no 235. Tem cenas que são necessariamente usando os limites do enquadramento. Se tiver uma versão de 16:9, que às vezes tem que ter para deliveries, eu vou ter que sacrificar um dos 2 lados do enquadramento. Vamos ter que assistir o Entre Nós de novo, né? Pra reparar nesses detalhes, esse exercício de improviso aí dessa cena. Sensacional. Que assistimos juntos, né? Na Avenida São Luís. E diante disso tudo, desse rigor, que você assiste hoje de cinema brasileiro? Como que é teu olhar relaxado ali enquanto espectador, vendo muita coisa, né? De absolutamente todos os níveis sendo feitas no Brasil, né? Conseguiria citar alguma coisa? Tem algo que te incomoda mais? Enfim, como trabalhar esse rigor na hora de ver o que está sendo feito por aí? Muita coisa sem grana, principalmente, né? O que eventualmente atrapalha essa busca por esse rigor estético. Qual é o último brasileiro que eu vi? Meu Deus do céu. Ou diretores de forma geral, enfim, que você curte aí. Diretores eu gosto do Padilha.
Acho que ele tem uma energia, acho que ele mandou muito bem nos 2 filmes dele lá, do Tropa de Elite 1 e 2, acho que tem uma energia lá. Tô com muita vontade de ver o Bingo, do Daniel Rezende. Que é o montador do Cidade de Deus, né? Que é o montador do Cidade de Deus, e vi o trailer, achei sensacional. Vi o da Laís Bodans, que está estreando hoje, achei muito bom o filme, eu gosto muito do trabalho da Laís, acho que ela vai para esse mundo delicado das relações sutis e relacionamentos. É como Nossos Pais? Né? Como Nossos Pais. Na quinta que vem, na verdade, né? Dia 31 de agosto. Perdão. 31. Então, que mais que eu vi? Vi um documentário de um grande amigo meu da época do eletrônico, Marcelo Machado, que ele fez Tropicália um tempo atrás, agora ele fez um sobre o piano. Como é que é? O piano que fala. Sobre o maestro Benjamin Taubeken, né? Exatamente. E o filme é muito interessante, é um filme meio sem palavras, é uma condução muito experimental e isso me agrada muito. O cinema pernambucano te agrada? Esses nomes... O Lírio Ferreira, Cláudio Assis, o Paulo Caldas, o Marcelo Gomes, né? O Marcelo Gomes eu acho muito bom, acho o Carim sensacional, o Carim é sensacional, e o Chico de Assis, né? O Cláudio Assis, a energia lá, tem um fervo ali, tem um cheiro ali, forte. Acho que tem um cinema muito poderoso lá. Acho que, aliás, Pernambuco é um lugar de produção de cultura brasileira muito forte, né? Existe uma tradição ali em várias áreas da literatura, a música, o cinema. Acho que é um celeiro, é um lugar produtor de coisas com energia, né? Que não tentam se encaixar em modelos. Existe uma busca de inventividade lá que eu acho muito bem-vinda mesmo. Mas eu ia perguntar de festivais, por curiosidade, se você se você acompanha, se você aparece, frequenta, o que você acha também? Porque a gente tem esse problema, metade dos filmes que a gente fala aqui as pessoas vão conseguir assistir, provavelmente. E é dramático isso, né? Porque a gente consegue ir ali na mostra assistir um filme, mas 3 horas da tarde, depois não vai estrear nunca. O que você acha desses filmes para festival, dessa super divulgação de tal filme ganhou lá não sei o que em Locarno, o outro ganhou em Toronto, e esse mundo que no fim das contas dialoga pouco com o público final? Me atrai muito, tanto que a gente montou uma pequena distribuidora na O2, que é a O2 Play, que está se associando com a SPCine e tal, para poder divulgar esses filmes de arte. Não só os brasileiros, como os internacionais. Eu acho que é onde a arte realmente encontra o seu lugar é nos festivais. Os festivais se nutrem disso, né? É bom ter esse espaço e é bom os diretores saberem que pelo menos lá eles podem ser vistos, né? Mesmo que é difícil chegar nas salas de cinema. Mas eu acho que o jogo está mudando, porque vai ser muito mais fácil ter acesso a tudo isso nas plataformas digitais. Acho que nesse momento está difícil ver cinema. Teve 2 décadas aí, né, desde o VHS de novo dos anos 80, quando apareceu o VHS nos anos 80, mudou a minha vida, porque eu conseguia ver, né? Comprava aquela imagem horrível do VHS, era sensacional, era maravilhoso a imagem do VHS. A gente só percebeu que era ruim quando apareceu o DVD. E só percebeu que o DVD era ruim quando veio o Blu-ray. Agora o 4K, enfim, essa progressão não... Se bem que está chegando no limite da retina, né? Acho que a qualidade está se aproximando. Melhor do que isso, tem que mudar o oculista. Aí não dá. Mas o que importa mesmo, acho que é a qualidade dos filmes, e esses filmes de drama. No fundo, o que me interessa são os filmes de drama humano e tal, e que vivem mais em festival. E agora acho que vão passar a viver nas mídias digitais, nos on-demands, que vão pipocar as dezenas por aí, né? Cada estúdio parece que vai acabar tendo o seu próprio, né? O futuro, a Fox quer fazer, a Disney quer fazer, todo mundo vai ter. Você vai ter que ter vários pequenos aluguéis. Você imagina uma TV a cabo de todas as plataformas de streaming, onde todas vão estar reunidas ali e você paga para um conjunto para ter. Já é assim nos Estados Unidos,
Vai ter muita parceria entre... E Paulo, a última, alguém aí estourando. Pra finalizar aquela pergunta, qual que é o filme que você ainda não fez, que você gostaria muito de fazer, mas que você acha que nunca vai conseguir fazer? Eu espero conseguir fazer os que eu quero. Ninguém nunca responde essa pergunta. A melhor resposta veio do diretor, o Paulinho Caruso, que é diretor que ele falou Macunaíma. Eu quero muito, mas eu nunca vou fazer, porque eu não vou tentar a sorte. Fazer o remake do Macunaíma. É muito bom original. Deixa quieto lá. Mas tem algum, qual que é o que você quer fazer? Mas esse é um bom gancho para o do Lucas, o seu próximo projeto que você tinha comentado. Que é... Pois então, eu tô escrevendo um roteiro que chama, escrevendo junto com um roteirista parceiro, chama Marcelo Montenegro, estamos escrevendo junto uma história que chama O Laranja, que é um drama sobre ética no Brasil contemporânea, envolvendo construtoras, corrupção, políticos corruptos, e é um drama tenso, é um drama com suspense, é um drama com cenas fortes e reviravoltas. Então é uma mistura de drama com suspense, ética. No fundo, o personagem é um cara idealista e ético que se vê obrigado a entrar na corrupção. E aí ele sente prazer por isso, de ganhar dinheiro. O Zeitgeist tem bastante facilmente. Beleza. Maravilha. E aí, reviravoltas pela frente. O Laranja. Isso aí. Aguardemos. Muito obrigado, Paulo, pela presença, pelas palavras. Programa muito, muito gostoso de se fazer. Obrigado, gente. Um prazer vir aqui. E parabéns pelo Malas Artes. Bom papo mesmo. Obrigado. O Malas Artes, um filme que tem um caráter muito nostálgico para os adultos e tem um apelo muito inocente, puro, doce para infanto juvenil, crianças. Assista. O resgate do Mazzaropi é muito importante também. Valeu, gente. Valeu. Malas Artes, é isso. Até semana que vem. Obrigado. Abraço.